Um mundo pecaminoso, um mundo onde não possa se confiar em quase ninguém. Um mundo onde a violência é praticada todos os dias, a toda hora. Um mundo onde a cada dia que se passa vai se tornando mais difícil de se viver. Por que Deus, esse Deus de amor, esse Deus de justiça, permite tanto desastre no mundo? Guerras que aconteceram e que mataram milhões de pessoas que não tinham nada a ver com isso, com o único propósito de enaltecer e gerar poder a pessoas que estavam no topo de uma hierarquia. Crianças nascendo com doenças sem culpa alguma, a falta de compaixão pelo próximo, o egoísmo. De fato, esse mundo não é o melhor lugar para se viver. A pergunta que fica é: por quê? Por que existe tanta maldade no mundo? Por que Deus permite tanta maldade no mundo? Essa é uma das perguntas mais questionadas pelas pessoas e não é à toa, já que quando olhamos ao nosso redor, seja no agora ou principalmente no passado, vemos muitos acontecimentos desastrosos. Muitos acontecimentos injustos e que não davam para ser controlados. Seria então um Deus injusto? Seria essa uma contradição bíblica, já que a própria Bíblia nos apresenta um Deus de amor e de justiça? E convenhamos que em toda a história da humanidade, aquilo que menos se vê no mundo é amor e justiça. Seria esse um argumento que prove a inexistência de Deus? Em Gênesis, mostra a criação de todas as coisas, inclusive a criação do homem e da mulher. Deus criou o jardim do Éden e assim, neles, Adão e Eva habitaram. Um ambiente perfeito, com seres perfeitos, com árvores frutíferas das quais eles podiam se alimentar, porém, de uma única árvore, segundo a orientação de Deus, eles não podiam comer. Como está descrito em Gênesis 3, versículo 3, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Aqui se inicia um questionamento, onde muitos se perguntam por que Deus, ao criar Adão e Eva, o jardim do Éden, Deus também criaria o mal? Ou melhor dizendo, a árvore do fruto proibido. Por que Deus simplesmente não fez o jardim sem o mal? Ou melhor dizendo, sem o fruto proibido. Afinal de contas, se não tivesse o fruto proibido, não teria pecado e, consequentemente, não existiria maldade, certo? Depende. Vamos lá. Para respondermos essa pergunta, temos que responder primeiro o que é livre-arbítrio. Ou melhor, o que precisa ter para existir o livre-arbítrio? A resposta curta é o bem e o mal. Para existir o livre-arbítrio, precisa existir o bem e o mal. Se não existir o bem e o mal, não existe livre-arbítrio. Tá, eu vou te dar um exemplo. Imagina Deus criando Adão e Eva em um ambiente em que não exista o mal. Tudo perfeito, sem nenhum fruto proibido, sem nenhuma serpente, tudo, absolutamente tudo de forma perfeita. E bom, em um ambiente desse, hipoteticamente falando, onde não exista mal, não existe livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele consiste em escolhas. Você pode escolher o caminho bom ou você pode escolher o caminho ruim. Isso é livre-arbítrio. E um ambiente hipotético onde não existe o mal, não haveria possibilidade de escolha, já que não há o que escolher. Pois tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Como você vai escolher entre o caminho A e B se existe somente o caminho A? Ou trazendo para o contexto, como você vai escolher entre o caminho bom e mal se não existir o mal? Se o fruto proibido não existisse,
e o Jardim do Éden fosse um ambiente totalmente sem nenhum mal, não haveria possibilidade de escolha. Portanto, Adão e Eva seriam apenas seres programados para fazer coisas boas. Sendo assim, não teriam consciência alguma. Ou seja, novamente dizendo, seriam seres programados, assim como objetos ou animais irracionais, que agem somente por instinto. Por exemplo, quando um animal irracional mata outro animal, ele não se torna mal por isso, já que o único motivo dele ter feito isso foi por instinto, seja por fome ou porque se sentiu ameaçado. Fato é que não há moralidade nessa situação. Ele não se torna bom ou ruim por isso, pois ele é apenas um ser irracional. E novamente, não existe moralidade nessa situação, já que ele fez o que foi programado, entre aspas, a ele, a agir dessa maneira. Então, voltando lá para o começo, onde eu faço o seguinte questionamento: se não tivesse o fruto proibido, não haveria pecado e, consequentemente, não haveria maldade. E sim, isso provavelmente é verdade. Mas, se não tivesse o fruto proibido, não haveria escolha. Se não há escolha, não há livre-arbítrio. Então, para sermos seres com livre-arbítrio, precisa sim do bem e do mal. Ou melhor dizendo, se referindo do mal, o fruto proibido. Após a escolha de Adão e Eva em consumir o fruto proibido, sabemos que entra o pecado no mundo. Gênesis 3, versículo 16, diz o seguinte: para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Ou seja, aqui foi introduzido a morte, já que Adão e Eva não foram criados para morrer, e a morte se tornou uma das consequências do pecado. E é por isso que a morte é algo muito difícil para nós, pois não fomos feitos para morrer. E após o pecado entrar no mundo, entra também tudo aquilo que advém do pecado. Primeiro João, capítulo 2, versículo 15, diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Livre-arbítrio. Somos seres que possuímos o livre-arbítrio. Um pequeno exemplo, hoje só se tem inúmeras doenças por conta da desobediência das pessoas. Se após o pecado entrar no mundo, as pessoas obedecessem a palavra, não teriam toda essa destruição que tem hoje. E quando eu digo destruição, eu digo mal no geral, as doenças, os sentimentos de tristeza, as guerras, as injustiças, tudo isso, todo mal é consequência do pecado, é consequência de decisões e da desobediência da lei de Deus. Somos seres que todos nós possuímos pecados. E eu sei que pensando de forma imediata, vai parecer injusto todo esse sofrimento, todas as injustiças acontecendo e Deus não fazendo quase nada, não tomando quase nenhuma decisão. Mas não se esqueça que fazer nada também é uma decisão. Deus, como um ser misericordioso, ele respeita nossas decisões. Se você querer praticar o mal, ele não vai te impedir. Ele poderia, mas não vai. Porque se ele fazer algo, se na hora que você estiver traçando o caminho errado e Deus pegar você e te colocar no caminho certo, automaticamente ele estará interferindo no seu livre-arbítrio. E se na Bíblia nos é apresentado que temos o livre-arbítrio
Porém, na prática, Deus fica interferindo, não permitindo que eu tome minhas próprias decisões ruins, automaticamente ele está sendo um Deus de contradição. E se ele é um Deus de contradição, ele é um Deus mentiroso. E se ele é um Deus mentiroso, ele não é perfeito. E se ele não é perfeito, ele não é Deus. Então não, Deus não irá interferir nas suas decisões, porque ele respeita suas decisões, sejam elas boas ou ruins. O mundo em si é como se fosse um jogo de estratégia, né? Deus, lá de cima, usa estratégias para tentar te converter, para tentar te mostrar a verdade, né? Sem interferir no seu livre-arbítrio. É como se ele criasse situações de forma indireta para tentar te alcançar, mas ainda assim permitindo que você tenha liberdade de escolha. Você ainda assim poderá escolher, né, entre o caminho bom e o caminho ruim. Isso dependerá de você. Pois então, escolha com sabedoria. No final, todo mal será pago. Todo sofrimento comparado à vida eterna será como compararmos um grão de mostarda em meio ao universo. João 14:1 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o vídeo acaba de chegar ao fim. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se você não entendeu alguma coisa, né, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Se você não concorda com algo que foi dito, né, deixa aqui nos comentários também. Vamos discutir. Eu costumo dizer que uma discussão entre opiniões diferentes sempre é bom, né, porque sempre há uma troca de conhecimento. E bom, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. E até a próxima.